Fala galera, sejam muito bem-vindos da coletiva do Tidico. Valores estarrecedores envolvendo o Marcos Leonardo. São Paulo vai gastar agora uma fortuna com o Jonathan Calleri. Bobadilla faz gol contra na Copa do Mundo. Tem lateral do São Paulo podendo sair agora. Tudo isso e muito mais vocês acompanham aqui nesse vídeo recheado de todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo, não é não? Galera, sem enrolação, bora pro vídeo. Mas antes, só aquela moralzinha, vai tacando dentro do like aí, vai deixando like, que o like dá uma moral, é importante demais, fortalece demais o trabalho aqui, o trampo. Então por isso que eu peço o like. Bora pro vídeo, já deixaram o like? Então bora, porque nós temos muita coisa pra falar. Galera, foi uma situação assim, que chacoalhou toda a torcida do São Paulo em relação àquele gol que o Bobadilla fez. Bobadilla, o Paraguai acabou de tomar a sova dos Estados Unidos lá na Copa, e aí o Bobadilla ele fez um gol contra. Só que assim, aí eu vi todo mundo, né, aloprando, zoando. Assim, a zoeira, tudo bem, beleza, é completamente válido, né, essa alopração, essa questão, essa coisa de futebol. Só que assim, o Bobadilla ele não é ruim porque ele fez um gol contra. E outro, gol contra não foi aquele gol de jogador que não sabe jogar, um gol contra horroroso, né? Aquela que você fala assim, nossa, olha o lance que esse cara fez. No Bobadilla não foi o caso, né? Foi uma infelicidade, muito triste, porque ele é um cara novo, que tá na Copa do Mundo, precisa mostrar se ele... nós vimos o Rames Rodrigues, por exemplo, um cara que veio pra cá. O Rames Rodrigues... tem muitas pessoas que falam que ele viveu de uma Copa do Mundo, né? Que ele viveu daquele golaço que ele fez. E foi meio que isso. Aí foi Real Madrid, Bayern de Munique. O Rames, pra mim, é um cara que ele sempre jogou muita bola. Mas o grande destaque dele foi em uma Copa. Então, se o cara ele faz uma boa Copa do Mundo, ele se aposenta, né? Acho que é por isso que os jogadores, os caras, eles se concentram tanto. Não só pra defender o país, tem toda aquela questão emocional, tem mesmo. Só que a carreira dos caras ali em jogo. Se o Bobadilla faz 2 gols numa Copa do Mundo, a carreira do cara muda. Ou nem precisa fazer gol, mas jogar bem. Então isso aí afeta demais. Um gol contra afeta demais. Mas o lance do Bobadilla ali foi uma infelicidade, foi um lance errado, óbvio, mas não foi aquela coisa grotesca. Olha aí que jogador horroroso. Não, muito pelo contrário. Bobadilla merece estar lá. Bobadilla é um cara destaque do São Paulo, que é destaque na Copa do Mundo, né? Pra seleção dele. É um cara que vem se destacando no São Paulo. E eu não acho que... Não vou chegar aqui e falar, olha aí, ó, tá vendo? Não vou chegar aqui e escrotizar o Bobadilla por conta de um lance infeliz. Pra mim, o bom futebol do Bobadilla não se define nisso. Sempre falei aqui, né? É um cara que pode sair do São Paulo, pode deixar o São Paulo, muito provavelmente deixe, né? Eu acho que ele ainda vai... Acho que ele pode dar a volta por cima nessa Copa. E é um cara que todo mundo tá vendo que ele tem muito potencial. Que é um cara forte, rápido, está numa fase muito boa. Então não é um lance que vai definir o Bobadilla. Vocês concordam ou não concordam com isso, né? Galera, Mike sendo sondado pela Ucrânia, Emirados Árabes. Te digo que Mike, porque acho que todo mundo sabe, né? Mike, lateral direito, joia da base de São Paulo. Não sei nem se é mais tão joia, né? Mas um lateral direito promissor. Jogou muito bem na equipe de base, fez boas partidas no profissional, jogava bastante com o Crespo, né? E agora não está sendo utilizado, foi afastado. Então o São Paulo muito provavelmente não vai usar o Mike. E agora tem sondagens aí, né? Tem uma possível... Tem interesse e ele pode deixar o São Paulo para ir pro Emirados Árabes ou Ucrânia. Começa um mercado da bola, uma sondagem em volta do Mike, que para mim é um bom lateral direito, tem bastante potencial também. Tem mesmo, principalmente falando do nível carente, não só no Brasil como no mundo, na questão envolvendo os laterais, né? Então é o seguinte, o Mike, ele... Estão falando aí que não viria uma compensação financeira e que os clubes interessados, no primeiro momento, seria por empréstimo. Eu, sinceramente, se eu fosse o São Paulo, eu não emprestaria não. Eu falava, não, não tem negócio com empréstimo, se quiser, compra. Se quiser, vai ter que comprar o Mike. Tem várias questões em relação a isso, né? Tem várias conversas em relação a isso, no sentido de, mas o São Paulo já afastou, não vai conseguir negociar bem, não sei o que, o São Paulo não vai utilizar, tem que se livrar. Tem uma questão assim. Só que sempre que o São Paulo vai pra cima de alguns jogadores de outros clubes, sempre tem isso aí. Você quer ir por empréstimo? Empréstimo não, esse jogador aqui a gente só aceita a venda. Então por que o São Paulo tem que ceder no que os clubes querem, no formato de negociação que alguns clubes querem? O Mike, por exemplo, como é um menino novo, é um cara novo, lateral, que já não tem muito no mundo, né?
tem muitos, mas bons tem pouquíssimos. Virou uma posição rara, né? Tanto lateral direito como lateral esquerdo. Como tem essa situação, eu não emprestaria o Mike se eu fosse o São Paulo. Falaria assim, ele está disponível sim, nós queremos negociar o jogador, mas para venda. Porque empréstimo, o que isso vai beneficiar o São Paulo? Eu tô falando pela questão do São Paulo. Acredito que o Mike saindo não faria grandes faltas mesmo porque não tá jogando, né? Nós vamos ver o Cédric Soares indo embora agora, tomara, né? Aí tem essa situação com o Mike, mas o Mike já tava afastado. Chegou o Lucas Ramon, que eu acho um baita lateral, gosto bastante do Lucas Ramon. E tem o Moreira, né? Que sumiu, né? Então o São Paulo também pode ainda fazer alguma coisa em relação à lateral, mas o Mike não vai jogar mais. Eu não emprestaria o Mike, eu tentaria vender o Mike. Quer negociar o Mike? Já vende. Porque empréstimo pode acontecer igual aconteceu com o Moreira. São Paulo acho que emprestou o Moreira pro Porto, tá na esperança, imaginando que iria vender. Acabou que não deu negócio, não aconteceu absolutamente nada. Então, eu venderia o Mike. Mas e você? Faria o quê? O que você faria? O que acha? Queria que o Mike voltasse pro time principal? Acha que o Mike deveria sair? Acha que o São Paulo deveria emprestar pra tentar se livrar de qualquer jeito? O que vocês acham em relação a isso? Vou deixando nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Galera, chacoalhou, opa, perdão, até batido, chacoalhou tudo em relação ao Jonathan Calleri, mas quem tá aqui, né, quem acompanha aqui o canal, quem faz parte aqui da família, e eu sei que vocês fazem mesmo parte aqui da família, já sabia o que ia acontecer em relação ao Jonathan Calleri. Agora estão ouvindo, eu vou explicar, te digo o que tá acontecendo. Eu vou explicar exatamente tudo, porque muito provavelmente vai acontecer exatamente tudo que eu falei. Tudo que eu falei. Vamos por partes. Vamos começar pela notícia. A Calleri tem supostas sondagens, né, ou interesse do Boca Juniors e alguns outros clubes. Eu já vou falar aqui pra vocês o que eu tô falando sempre. Muito difícil, basicamente impossível o Calleri sair agora do São Paulo, tá? Calleri vai renovar com o São Paulo. Muito provavelmente vai renovar, como eu já adiantei aqui faz meses. Por quê? Porque é um ambiente muito confortável, né? O cara, ele não tem cobrança, não tô nem criticando o Calleri aqui agora, tá? Qualquer jogador não tem obrigação nenhuma de ganhar. O técnico passado chegava aí, não, vai perder, o certo é perder, vai brigar para 45 pontos. Então não tem obrigação nenhuma de ganhar. Cobrança nenhuma da diretoria. Qualquer gol que eles percam, qualquer partida que eles percam, a responsabilidade é sempre de outras questões, nunca dos jogadores. Ah, mas tá uma bagunça, tal. Eu até concordo com isso, mas a gente vê em clubes em situações ruins, igual o São Paulo, que tem cobrança em cima dos jogadores. Então, pra mim, falta muito isso no São Paulo, né? Os caras, eles... dá pra perceber, às vezes, que é um ambiente muito, às vezes, muito confortável pro jogador. E eu não tô falando que não tem que ser bom pros jogadores, pros profissionais, pra quem tá contratado, seja qualquer cargo, seja jogador. Não tô falando que não precisa ser bom. Mas, assim, a cobrança no São Paulo hoje, o nível de cobrança, né? A régua de cobrança tá assim, uma coisa assim patética, vergonhosa. Então um cara igual o Calleri, que qualquer coisa que ele faça, o cara pra mim não tá jogando nada, a torcida idolatra, a torcida vai no estádio idolatra, os chefes deles, né, o técnico, os chefes que eu digo, os superiores ali, quem é responsável, técnico, diretor de futebol, presidente, não cobra o cara em absolutamente nada, ele pode jogar bem ou mal, não vai ter nenhum tipo de cobrança. O técnico passado falava, não, tá, vai perder mesmo, tá certo. Você imagine, você é técnico de um time, você chega e fala, você tá falando que o normal do time é perder. Como é que os jogadores vão receber essa mensagem? Então, que se lasque o futebol, perder não vai ter cobrança, não vai acontecer nada, o técnico tá falando que é certo perder, é certo brigar pra não cair, então que se lasque, não vamos ganhar bosta nenhuma aqui mesmo, então que se lasque. Então, tem várias questões problemáticas em relação a essa gestão imunda, escrota e horrorosa do São Paulo hoje. E aí vem essa questão desse ambiente, acho que... sabe, esse conformismo com a derrota ser muito confortável para esses jogadores. Então, um cara igual o Calleri, ele vai embora por quê? Idolatrado pela torcida, pode jogar o que for, vai continuar tudo do mesmo jeito e vai aumentar salário.
Então, assim, eu acho ridículo como o São Paulo vai fazer isso por conta da fase, do momento que vive o Caleri. Pra mim, o Caleri não tá jogando bem. Sempre fui muito fã, sempre gostei muito do Caleri, mas assim, hoje eu não ligaria dele ir embora, eu queria inclusive que ele fosse embora pela pedida salarial, por tudo o que provavelmente, aparentemente vai acontecer. Te digo o que vai acontecer em relação ao Caleri. São Paulo muito provavelmente vai pagar 1.800.000, eu falei 1,5 milhão, né? Mais ou menos 1,5 milhão, vai ser mais. Eu achava que ia ser 1,5 milhão, 1.600.000. Provavelmente será 1.800.000 pro Caleri até 2029. Ah, mas estão falando que é 2028 com metas até 2029. 1.800.000 até 2029. E o Lucas, que ainda não começou ainda, vai ser mais ou menos isso. Eu falava que ia ser mais de na casa de 3 milhões só de salário para Lucas e Caleri, né? Acho que vai ser quase 4. Acho que vai quase bater 3,5 milhões, 3 milhões e 600 de salário pros dois aí na tratativa final. Então é uma coisa assim inacreditável. Inacreditável pelo desempenho, porque assim, nada contra pagar jogadores assim. Você quer fazer bom futebol, você paga salário alto para bons jogadores. Só que o Caleri, para mim, não está correspondendo nem fisicamente, nem tecnicamente nesse momento. O clube fala que tá falido, né? Que não tá falido merda nenhuma. Desculpa a boca, que não tá falido. O São Paulo tem muito dinheiro, que gasta errado de propósito, na minha opinião. Então não tá falido bosta nenhuma, tem muito dinheiro. Desculpa até a boca, o tom aqui é porque isso me irrita mesmo. Então não tá falido coisíssima nenhuma. Você não pagar as dívidas, você aumentar a dívida de propósito, você destruir o clube, isso não é falência. É outra coisa. É outra coisa que eu não posso falar o que é aqui. Mas você não pagar as dívidas, você gastar com jogadores errados de propósito, você não pagar e aumentar a dívida e gastar com jogadores errados de propósito, gastar altos salários de forma inexplicável para alguns jogadores, isso não é falência, isso não é não ter dinheiro. Isso pra mim é outra coisa que eu não posso nem falar aqui. Então, me irrita muito isso. Eu acho que não era o momento, né? Não fala que tá tudo ruim, que não consegue trazer jogador. Pra que gastar esse valor com o Caleri, um cara que não está entregando, por mais que seja um cara muito dedicado ao São Paulo, um cara que tem um carinho por grande parte da torcida. Eu acho que ele não tá entregando. Eu não tô aqui falando pra... manda esse bagre embora, Não tô falando isso. Não tô falando isso, não é pra fazer homenagem pro Caleri. Mas eu não acho boa, eu não acho interessante a renovação do Caleri nesse momento. Vocês concordam com isso? Mas muito provavelmente já tá quase tudo certo, aproximadamente 1.800.000 por mês até 2029. 2028 com metas até 2029, como eu adiantei antes aqui, sem ter absolutamente nenhuma informação. Como eu já sabia que aconteceria, como vai acontecer com o Lucas Moura, tá? Agora, eu acho que o Lucas não vai aceitar mais só 1,5 milhão por mês. Acho que ele vai querer mais também, porque o Caleri tá ganhando 1.800. Acho que vai ter, talvez, aconteça uma equiparação salarial. Aí somaria algo em torno de 3,6 milhões por mês, mais ou menos, 3,5 só para esses dois jogadores, que para mim nenhum dos dois, por mais que eu já gostei muito dos dois do São Paulo, para mim não estão entregando nem fisicamente nem tecnicamente falando. Eu acho que seria melhor se livrar desses dois com muita dor no coração. Eu acho que caras assim no São Paulo não está adiantando mais. Eu acho que eu queria uma repaginada, mas isso muito provavelmente não vai acontecer. E para que o Caleri vai sair? Para que ele vai para outro time se ele pode ficar aqui? Tá muito claro, né? Tá muito óbvio tudo isso que tá acontecendo. Galera, é o seguinte, E aí, falando isso do Caleri, e o Marcos Leonardo, que não veio por falta de dinheiro? Marcos Leonardo ainda flerta com o São Paulo, ainda fala que quer voltar muito pro São Paulo. O São Paulo esteve muito perto e daria pra trazer o Marcos Leonardo naquele momento e não trouxe por sacanagem, né? Não tinha dinheiro. Alguém ainda acredita nessa idiotice, nessa papagaiada, nesse monte de mentira que nos é contado? Preferiram comprar Ferrarese e André Silva. Ferrarese acho que foi aproximadamente 22, 23 milhões de reais. André Silva, se eu não me engano, foi 25, 26 milhões de reais. E não teve acho que 12 milhões pra liberar o Marcos Leonardo por empréstimo. Não tinha. São Paulo vai pagar acho que 1 milhão e 800 pro Caleri, né?
Vai pagar 1.800.000 pra galera. Não tinha, sei lá, 1 milhão, não sei se ia dividir salário. Não tinha dinheiro. Paga acho que quase 1 milhão pro Tolói e não tinha dinheiro pra pagar o Marcos Leonardo. Então é cachorrada, é muita papagaiada, infelizmente, que acontece no São Paulo. É uma conversinha que não cola mais. Tá escancarado a falta de coerência, a falta de lógica. Tá escancarado, não adianta. A torcida não é burra. Não adianta mentir desse jeito pra gente. Dá nojo, dá nojo. A gente vê alguns jogadores... e eu dei exemplos práticos aqui. Gastar acho que 800 mil com o Wendel, né? Se esforçar pra trazer o Wendel daquela forma e não tem dinheiro pra trazer o Marcos Leonardo. Ferrarese nunca jogou no São Paulo. Jogou acho que meia dúzia de partidas numa sequência que foi titular. Acho que de titular mesmo, acho que ele fez 3, 4 jogos de titular, que ele teve uma sequência. O resto ele sempre foi banco. E entrava esporadicamente. Então não dava pra tentar gastar os 20 milhões que gastou no Ferrarese, não dava pra tentar gastar num projeto Marcos Leonardo, que mudaria o time da noite pro dia, um jogador nível premium, que mudaria o time da noite pro dia e o São Paulo poderia tentar brigar na Libertadores. Isso que eu tô citando só o Ferrarese de exemplo, tá? Ferrarese eu acho ele um bom zagueiro, mas olha o nível de valores que são gastos com alguns jogadores e que não podem ser gastos com outros. Então diz muito a não vinda do Marcos Leonardo pra situação que tá o São Paulo, pro lixo que é essa diretoria, essa gestão, e os valores que vão gastar em Caleri, em Lucas de novo, em André Silva, que se gasta com o Luciano, Wendel, zagueiros, né, Ferrarese, salários de Tolói. Então é uma coisa... Galopo em um passado um pouquinho maior aí, né, 40 milhões, né, mais de 40 milhões de reais. Então são coisas assim que... completamente desconexas da realidade, um monte de mentira que nós não vamos cair nem acreditar mais. É completamente ridículo o que acontece no São Paulo. Ridículo mesmo. Tô certo ou tô errado, galera? E agora saiu uma matéria aqui, um texto do Flávio Marques. Tá no São Paulo Blog. Que o São Paulo gastou... Vocês sabem quanto... Eu fiquei impressionado. O São Paulo gastou inacreditáveis 729 milhões de reais com o futebol em 2025. É inacreditável, né? Isso aqui prova tudo que a gente fala todo dia do que virou o São Paulo, né? Corinthians gastou 938 milhões, gastou muito. Palmeiras, 1 bilhão e 100, gastou muito mais, né? E Flamengo 1 bilhão. Só que, beleza, o Botafogo e o Fluminense também gastaram muito. Só que o São Paulo gastou quase aproximadamente 730 milhões. Olha aqui, ó, quanto o Cruzeiro gastou com futebol. Cruzeiro, com futebol no ano de 2025. 680 milhões. 7% a menos que o São Paulo. Ou seja... O São Paulo, falando que tá falido, que não tem dinheiro pra nada, gastou mais do que o Cruzeiro com futebol em 2025. E o Cruzeiro, hoje, tudo que entra é pra brigar título. O brasileiro é que começou muito mal com o Tite. O Cruzeiro poderia estar brigando título brasileiro se não tivesse contratado errado o Tite. Mas tem uma gestão super saudável e super rica com o Pedrinho BH lá. E entra pra brigar Libertadores também, o Cruzeiro. Então o São Paulo gastou mais do que esse time e é contado pra nós que é pra brigar pra não cair. O São Paulo gastou mais que o Cruzeiro e a desculpinha é que é tudo um lixo. O jogador não precisa ganhar nada, não precisa ganhar nenhum jogo. Então é muito ridículo, né? Tá escancarado toda a palhaçada, infelizmente, que é feita no São Paulo. Vamos torcer sempre pra mudar essa gestão, essa diretoria patética e ridícula, né? Mas vamos ver como é que vai ficar tudo. Vão deixando nos comentários a opinião de vocês, isso é muito importante, e vão deixando like. É isso aí. Vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu sempre vou apurando, atualizando, trazendo tudo aqui pra vocês em tempo real. O vídeo de hoje foi esse, valeu e até a próxima.